sabe que esses dias alguém me procurou dizendo assim, por que você fala que o pessoal fala malucada? Por que fala malucada? Eu falei, caraca, eu acho que eu preciso explicar isso de alguma maneira, porque algumas pessoas absolutamente entendem e outras não. Então, toda vez que eu fala malucada, é uma alusão ao nome, Vida Louca Malucada. Então, fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, trazendo aqui, como sempre, o empreendedor da vida real. E hoje a gente vai falar sobre produtos inovadores. O que você acha, João? Olha, pessoal, muito bom estar aqui no hospício de novo, né? Não é? Já que... Só os malucos. Já que João, só por que o nosso nome é Vida Louca, João? Parece que tem algo a ver com a vida do empreendedor, que Será? Ela é uma vida que não é confortável. Tipo montanha-russa? É uma vida que não é... Você nunca está na zona de conforto, você está sempre à beira de um precipício e está sempre entre se jogar e para trás, jogar e para trás. Então... Eu ouvi falar que tem... E jogar umas pessoas também. E jogar umas pessoas também. Eu ouvi falar que tem a ver com montanha-russas, altos e baixos, né? O empreendedor, uma hora tá nadando de braçada, outra hora ele tá em crise existencial, outra hora ele tá precisando de ajuda. Então, talvez tenha a ver com isso, certo? Exatamente. Assim, e eu acho que se você tem uma interpretação melhor ainda de Vida Louca, comenta aqui embaixo. Ele tá aprendendo esse troço. Comenta aqui embaixo. Meu, eu vou dar o crédito. Gente. Camilo, obrigado, Camilo. Quem assistiu já manjou. Quem assistiu manjou. Vamos lá, comenta aqui embaixo, fala aí. Por que Vida Louca? Por que Vida Louca para você, empreendedorismo? O que tem a ver esse nome com esse podcast? Pegou eu não sei. Salve de palmas pro Camilo. Quando eu cheguei já tinha esse nome. Já tinha esse nome, né? Vamos lá. Vamos falar, João. Quem que a gente trouxe hoje, João? Hoje a gente trouxe a Karina Soeiro. Ela vai falar pra gente de um mercado que a gente ainda não falou aqui, que é o mercado de farmácia, principalmente de farmácia de manipulação, mercado específico, e que eu ouvi falar recentemente que é o maior do mundo, o mercado brasileiro. Boa. Então, vamos escutar bastante o que tem e o que dá para ser inovador nesse mercado. Vamos ver. Eu acho que sim. Agora, Karina, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo, sem a brincadeira agora. Me permita, eu vou te chamar de cá para facilitar um pouco e eu também não errar, porque eu sou um cara facilmente erro o nome das pessoas. Então, muito obrigado pela sua vinda. Obrigada, ganhei um presente aqui. É isso. Esse presente é totalmente inovador, que ninguém conhece. Ô, Paty, inclusive a gente precisa mudar a cor agora, Paty. Tem que ter uma nova leva. Uou, Vida Louca! Amei! Obrigado pelo seu tempo, tá? Amei de verdade e me identifiquei demais com o nome e com vocês. Logo que eu sentei aqui, boa. Eu entendo por que vocês me chamaram. Agora eu entendi que vocês Entendeu, me chamaram. Né? Entendeu? A Paty, ela faz uma ótima curadoria. Exatamente. Não é mas, não vai responder antes do fim do programa por que é Vida Louca. Não, ainda não. A gente deixa pro fim. Essa é a última pergunta. E eu trouxe presente pra vocês também. também. Opa, a gente quer. Vamos Olha lá. isso, cara. Troca de sacolinhas? O que temos Troca aqui, João? Eita, mas tem um monte de coisa aqui. Geleia? Isso aqui é pra comer? Abre e sente o cheiro. Deixa eu ver. Nossa, tem cheiro de mousse mesmo. Não parece? Parece Total, um milkshake. total. É mousse de chocolate. Total. É um mousse de chocolate hidratante Ah, é? pro corpo. Mostra aí, João. Mostra aqui naquela câmera ali, João. Nossa, que legal, cara. É o mesmo? Esse daí é uma água de coco que tem filtro solar e tratamento anti-envelhecimento com ácido hialurônico e vitamina C. Em que momento, e aí, desculpa que você está falando com dois homens que eventualmente não sabem exatamente como é que funciona o fluxo aqui, mas em que momento eu uso isso? Você precisa ir pro sol e vocês homens que odeiam ficar com essa sensação Não, olha de aí creme. como é que eu tô aqui, ó. Tá vendo? Não usei o protetor solar, Já tá inclusive. Tá descascando. E olha só, chacoalha ele bem e aí espirra no teu braço pra você ver. Nossa, que legal isso aqui, cara. É muito mais simples e muito mais fácil do que você passar um creme. É só isso, borrifar e espalhar. Pronto, tá protegido. Nossa, que legal, Com um cara. toquinho bem seco. Nossa, e ainda que legal. você tá fazendo um tratamento bem anti-aging. seco mesmo. É. Sensacional. Vamos E é a prova Pra d'água. quem tem tatuagem, então. Sim, Ah, é a prova a d'água? prova d'água. É uma água à prova d'água. É quase um paradigma. Nossa, que legal, cara. E, pessoal, eu acho que vocês já entenderam. Vou deixar aqui, inclusive, aqui em cima. O Paty me disse, dá pra ver aí. Vai ficar bonitão aqui. Inclusive, o nosso tema hoje, pessoal, a gente tá trazendo a Karina aqui com o objetivo... Só guarda a sacolinha, por sim. favor. O objetivo de trazer aqui, a Ká aqui hoje é para ela falar um pouco para nós sobre como desenvolver produtos inovadores, né? Por que inovador? Porque, cara, se não tivesse isso aqui, esse rótulo,
talvez eu iria comer isso aqui, porque tem cara de coisa para comer. Mas sabe o que eu fiz? Porque eu dou consultoria, a gente tem um projeto, daqui a pouco a gente explica. Numa das turmas, eu fiz um mousse de chocolate com chantilly no mesmo pote, igualzinho de comer. Entreguei para eles. Falei, agora vocês vão ter que descobrir qual que é de comer e qual que é de passar. E teve gente que comeu de passar, passou de comer. É mesmo? É. Cara, que legal. Cara, dá um overview para nós de quem você é, qual que é o seu background, e a gente entra aqui no nosso tema, que são produtos inovadores. Beleza, vamos lá. Então, Karina Soeiro, sou farmacêutica. Primeiro sou biomédica, depois sou farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas pela USP e proprietária de uma farmácia de manipulação no interior de São Paulo, professora do setor magistral e também consultora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de farmácias de manipulação. Ah, que legal. Que bacana. E você começou como com esse negócio aí? Você trabalhava? Não? Você trabalhava? Como é que você começou nessa jornada? Assim, eu acho que quando vocês falam de empreendedorismo e vida louca, tem muito a ver. Porque eu acho que justamente por eu ter que desafogar minha loucura em algum lugar, eu descobri um lugar que foi ser empreendedora e sem querer. Porque tudo que eu queria era ser CLT, ter um trabalho, ter férias, estável, ter licença gestante. Eu tava falando com um amigo ontem, tudo que eu queria na vida era poder chegar e falar assim, quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista, senhora? Quer nota fiscal paulista? Maravilhoso, é tudo que eu preciso, eu não aguento mais pensar. Mas quando eu estava terminando minha primeira faculdade, eu queria fazer mestrado, eu sempre gostei muito de estudar. E fui fazer o mestrado eu era bolsista, então eu ganhava para fazer o mestrado. Paulo? Eu sou de Sorocaba, mas eu vinha para São Paulo todo dia. Você estudava aqui em São Paulo? Sim. Tá. E aí eu era bolsista, eu ganhava para fazer o mestrado, então eu não podia ter outro trabalho. No final do mestrado, ou eu ia trabalhar num laboratório de análises clínicas ou dar aula. Eu não tinha experiência em nenhuma das duas coisas, eu não conseguia emprego. E quando você já está formado, você também não consegue estágio. Aí você não tem experiência, não consegue trabalhar, não tem... né? Você fica naquele ciclo. E meu pai já era... É o limbo, né? Exatamente. E ainda eu tinha feito mestrado só para piorar. Ainda falando, você fez mestrado, tipo... né? O teu salário, você vai ficar pouco tempo, enfim. Você engatou o mestrado na graduação? Da graduação. E meu pai era empresário já. E fazia o que, teu pai? Meu pai, ele trabalhava com importação e exportação e tinha alguns outros negócios diversos. Tá. E ele tinha um amigo que tinha uma farmácia de manipulação, ele ouviu dizer que era legal, ele falou, vamos abrir uma farmácia, uma pesquisa de mercado muito profunda, sabe? Vamos abrir uma farmácia? Eu falei, vamos, porque eu estava aceitando qualquer coisa. Eu falei, vamos. Daí eu fui fazer a faculdade de farmácia. E quando eu quando eu me encontrei, eu estava dentro de uma farmácia de manipulação, eu nunca imaginei que o tanto que eu gostava de estudar e de pesquisar pudesse se encaixar tão bem lá dentro. E aí eu comecei a dar aula na universidade de Sorocaba, depois de um tempo no curso de farmácia de cosmética e estética, já dava aula no setor, né, dentro do setor magistral, e fazia desenvolvimento de produtos, mas para a minha farmácia. Tá. O divisor de águas... Quantos anos você estava na época? 25, mais ou menos. Caraca. 26, por aí, né? Quando abriu a farmácia. E meu pai foi, assim, meio megalomaníaco. Ele já abriu uma farmácia muito grande. Né? Em Sorocaba? Em Sorocaba. A gente abriu com 20 funcionários e fazia 5 fórmulas por dia. Caraca. Então, assim, totalmente, realmente tem noção do que era o setor e de como... Caraca, mas por que vocês colocaram tanto funcionário assim? Olha, eu só fazia o que ele mandava. O negócio começou realmente a dar certo quando ele saiu fora de cena. E ele falou, agora você pode fazer o que você quer. Ele vai continuar de bem com você depois que ele ouvir isso? Ele morreu. Tá meu sentimento. Mas na época que ele saiu, na verdade, meus pais se separaram. A minha mãe ficou com a farmácia e falou, filha, toca. Tá. Porque meu pai era muito manipulador, olha, o nome já até diz. Ele queria deixar a filha por perto e eu não podia tomar as decisões que eu achava que eu deveria tomar. E quando eu pude estar à frente, a farmácia começou a se pagar e depois a virar. Né? E a gente se tornou referência em Sorocaba e na região em inovação. Então, e eu digo isso para os meus alunos, muito mais do que quando a gente decide, por exemplo, trazer uma forma farmacêutica nova. Então, hoje em dia é possível fazer medicamento em filme. Sabe aquele Listerine que você põe na boca, que parece um celofane, dissolve? Você pode fazer medicamento num filminho daquele. Então, estou te dando um exemplo de uma forma farmacêutica. O que é? Uma cápsula é uma forma farmacêutica. Isso daí, né, o filme de solução rápida é uma forma farmacêutica inovadora. Então, tudo que foi de inovação, sempre eu fui a primeira a trazer. Você fala, Karina, você ganhou muito dinheiro fazendo isso? Trazendo uma fórmula inovadora? Não, mas eu construí uma marca. Né? Mas qual que era o gatilho?
De onde vinha essa coisa? Vou trazer a coisa da inovação. Eu sempre... Você fazia isso de maneira pensada ou acontecia naturalmente por um cacuete seu, um viés teu? Acontecia... Hoje eu tenho diagnóstico, eu tenho TDAH, né? Então, assim, TDAH falta um neurotransmissor que é a dopamina, que dá uma super sensação de bem-estar. E quem tem TDAH tem baixa de dopamina. E você precisa criar, geralmente são pessoas criativas, precisa criar coisas novas para estimular o seu cérebro a produzir dopamina. Foi ela que você me disse? Foi ela que você me disse que eu deveria perguntar, porque eu também tenho esse troço? Viu? Eu sentei aqui e eu diagnostiquei você. Eu falei, esse cara tem TDAH, ele só não sabe. Cara, eu preciso muito. Inclusive, eu já me convenci que eu preciso estudar esse troço. Talvez eu consiga me entender, cara, porque eu tô ouvindo o tempo inteiro que eu tenho. Se as pessoas estão dizendo alguma coisa, deve ter aí nesse negócio. Alguma coisa tem. Não, sabe Por que é você legal? achou que eu tenho? Eu olhei pra você, eu me vi. Sabe aquela coisa, boi preto? Você sabe como que é? Não, você falando rápido, falando um monte de coisa, tendo várias ideias, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, esse menino tem probleminha, coitado. Deixa eu perguntar uma coisa pra gente voltar na discussão da inovação. A gente desfoca fácil também. Não, que chato. Mais uma Você coisa, vê que a gente chato que desfoca ele é? fácil. Que chato que ele é, cara! Deixa os TDAH conversando, Puta, ele quer gente. voltar pra inovação, tá mais legal. Ó, se você achou... Camilo, se você achou mais legal, pessoal. eu achei mais legal. Meu time, pessoal, manda meu bala. time aí, ó. Não, o que eu queria saber, assim, se a gente está falando de inovação num setor em que talvez nem todo mundo conheça, eu, por exemplo, não conheço muito, quero saber antes o que é o tradicional, o que não é inovador, ou seja, uma farmácia de manipulação padrão, a normalzinha, o seu concorrente ali, o que ele não faz e o que você faz, o que ele tem ali que você melhorou, para a gente entender. Tá, então vamos pensar o que é o mercado. A gente produzir, teoricamente, primeiro medicamento, depois suplemento cosmético, né? Você pensa em farmácia, primeiro você pensa em medicamento. Forma farmacêutica é a maneira de administrar, né? Cápsulas, tradicional, xarope, supositório. E você pode inovar na forma de administrar esse medicamento para ficar mais fácil a adesão ao tratamento. Então, a inovação começa dessa questão básica da necessidade da farmácia de administrar. Então, uma criança, um pet, por exemplo, que não vai conseguir tomar uma cápsula. Eu tenho muita dificuldade de dar para o meu cachorro, por exemplo, os cachorros, eles tomam um comprimido de... O que é o componente que você precisa para deixar os ossos? Cálcio. De cálcio, porque eles são grandes, então eles têm problema lá de Ele joga no ralo? O meu jogava no ralo. Aí você tem que abrir a cápsula do pozinho lá e tal. Misturar numa carninha. Banana, alguma coisa para ele poder comer. Esse filme de dissolução rápida é legal porque você já usou o... Eu já, do Listerine. Quando você gruda na boca, não Acabou, tem como cuspir. Né? Já foi, né? Já era, não tem como. Então, a inovação começou dessa maneira dentro da minha farmácia, né? Então, eu lembro que eu fiz calda de chocolate, eu fiz trufa com medicamento. Eu fui desenvolvendo coisas que os meus concorrentes não faziam, né? Então, tudo começou... sempre essa necessidade, eu não entendia por quê. Vamos fazer uma coisa diferente. Isso levou à consolidação da minha marca, né? Então, a Carina, na região, primeiro, né, em Sorocaba, na nossa região, conhecida como uma farmacêutica inovadora. E daí, depois, isso se estendeu ao mercado todo e meu divisor de água foi a cosmeteria. Porque eu já era professora, né? Mas, a partir da cosmeteria, eu comecei a ser consultora também. Só vamos voltar um passo. O que é a cosmeteria e qual foi o momento que você falou, puta, tem dinheiro para ganhar aqui? Foi assim, também foi muito sem querer. Eu estava de férias em Fortaleza, porque a cabeça não para, né? A gente não consegue parar. Eu juro que eu não vou mais inventar nada. Eu juro pra mim todo dia. Mas aí vem aquele negócio, aí vem a ideia, me dá uma alegria assim. Meu Deus, que ideia genial, que legal. Olha a ideia que eu tive, eu preciso fazer. As pessoas que trabalham comigo olham, ficam assim, ai meu Deus, ela tá tendo outra ideia. Que merda! Que merda! E aí eu tava de férias, em Fortaleza, eu tava comendo um sorvete de massa, eu falei, mas isso poderia virar um cosmético, né? Dava para fazer uma manteiga esfoliante pro corpo, parecendo... Aí eu desenhei um carrinho de sorvete, sabe? Com cubas. É muito legal isso aqui, cara. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona isso na minha farmácia. Com cubas, aquelas cubas de sorvete de massa.
E eu falei, já pensou, eu coloco esse cosmético, esse esfoliante, aí a pessoa, ela pega, tipo um self-service, tipo uma sorveteria, ela põe e leva para casa e pesa. Poxa, isso pode ser muito legal. Eu falei, mas daí eu faço outros produtos. E o que ia acontecer? No mês seguinte, eu ia levar uma dermatologista muito conhecida e famosa para dar aula para os dermatologistas da minha cidade. Eu falei, então, eu quero inaugurar essa cosmeteria gourmet, que eu dei o nome, né? O mês que vem. Então, em um mês, eu desenhei o formato do carrinho que eu queria, parecendo um carrinho de sorveteiro e tudo mais. Desenvolvi 14 fórmulas e botei para rodar no dia do lançamento, no dia dessa aula. Que legal. E aí, como eu já era conhecida... Que ano foi isso? Isso deve ter uns 3, 4 anos. Tá. Mais ou menos. Acho que uns 3 anos. Aí, as pessoas do meu setor que já me conheciam, né, como professora, começaram a falar. Ai, Karina, que legal, por que você não ensina a fazer isso? Dá uma aula de como fazer isso que você está fazendo na tua farmácia. Eu estava com muito xodó com aquele projeto. Eu falei, ensinar assim por ensinar? Acho que não. Eu vou, então, dar uma consultoria. Todo mundo pode usar o mesmo nome. Vou criar essa marca, Cosmeteria Gourmet. Daí eu coloquei Bibiu, de Be Beautiful, de bonito, né? Bibiu, e vou dar uma consultoria. Coloquei um valor... O que é o Bibiu? Be Beautiful. Sim, mas... de ser bonito. Tudo bem, mas ele tá ligado com a Cosmeteria Gourmet Bibiu. Ah, tá bom. A gente fez... Porque, assim, quando a gente foi tentar fazer o registro... A gente fez o registro da marca. O advogado que nos orientou falou, olha... Vamos tentar Cosmeteria Gourmet Bibiu e tentar Cosmeteria Gourmet. Talvez só Cosmeteria Gourmet a gente não consiga, por ser um nome comum. Mas a gente conseguiu os 2 registros. Que legal, que bacana. Então, a gente teve o registro da marca. Aí, eu abri e, com os farmacêuticos conhecidos, eu fui divulgando. A primeira turma, a gente teve 5 farmácias, né? Foram 5 farmácias na primeira. E era um valor, assim... que eu cobrei para fazer essa consultoria é um valor substancial. Eu não sei trabalhar muito bem com número. Eu não gosto de passar o número. Eu sempre acho que é muito. E eu não... então, eu tenho que colocar... Hoje tem uma pessoa para fazer isso, mas na época foi uma dificuldade. Eu falava, será que vão achar que é muito, que é pouco? Mas no mês seguinte, eu já tive a segunda turma, daí com 7 farmácias. E aí, depois da segunda turma, eu realmente estruturei esse modelo de... Você ensina as farmácias? Ensino. É um modelo de licenciamento. Você licencia. É um modelo... Parece uma franquia, não é uma franquia. Eu cheguei até, na época, ir atrás e pensar em fazer uma franquia, mas eu vi que não se encaixava. Mas é como um modelo de franquia. Então, todo mundo usa a mesma marca, produz o mesmo produto. Eles vão para Sorocaba, quando eles entram dentro da cosmeteria. Eles passam 2 dias comigo aprendendo na prática os primeiros 14 produtos e tendo aulas teóricas sobre o assunto e sobre alguns aspectos de cosmetologia, algumas alterações estéticas. E aí eles começam a produzir na farmácia deles. E eles têm atualização todo mês. E eu tenho que lançar 8 produtos por ano. E aí eu faço toda a entrega de marketing. Que legal. E eles reproduzem com exclusividade por cidade. O grande lance, eu acho que para mim, foi essa questão de exclusividade. Tá. Porque teve muita farmácia que veio atrás com medo do concorrente, né? Poder ter em primeira mão. Já tem concorrente você nesse Não, nicho? mas foi muito engraçado. Assim, a gente sempre bloqueou no sentido de usar, porque usaram o mesmo nome, usaram o mesmo vídeo que eu fiz, usaram até o mesmo logo. Mas a gente, como já tinha proteção da marca, a gente, né, foi atrás disso. Agora, o que impede esse cara que você ensina toda a dinâmica para construir esse produto de fazer ele daqui a pouco ele sozinho, sem você? Ele tem um contrato de 3 anos comigo, né, que ele tem que pagar manutenção mensal desse modelo de franquia e tem que cumprir todas as regras, senão ele tá quebrando o contrato. Ele está quebrando o contrato e daí tem lá as regras de quebra de contrato. Então, ele não pode alterar nenhuma matéria-prima, ele não pode alterar embalagem, ele não pode alterar rótulo, ele não pode alterar nada. E ele tem que permanecer no mínimo por 3 anos. Se ele sair, ele abre para a concorrência dele poder entrar. Esse negócio já é maior do que a farmácia de manipulação, certamente, né? Em termos de volume. É um volume... São quase 60 farmácias no Brasil todo. Caraca. Então, bastante. É mais Estão escalável, distribuídas né? como? Por cidade. Então, a gente dá exclusividade por cidade, com exceção das capitais, que são divididas... São Paulo dividido em 4 regiões, né? Pelo tamanho da cidade. São Paulo tem o maior volume? Sudeste tem o maior volume? Olha, tem bastante farmácia do Nordeste, bastante farmácia de Minas. E eu entendi que
as cidades, diferente do que eu pensei no começo, as cidades menores são as que mais viram a cosmeteria. Porque é um produto que a farmácia, o cliente ele precisa ir até a farmácia para conhecer. E nas grandes cidades, o que acontece é muito mais encomenda por WhatsApp delivery. É isso, né? Que eu ia te perguntar, porque me parece que uma próxima onda desse seu negócio é trazer o componente do digital para a equação, porque se ele é um negócio totalmente físico, baseado na experiência física, como eu tive aqui agora, cheio do caralho, mas era experiência física. Se eu não tivesse aqui, eu não conhecia. Como é que você está olhando visão de médio e longo prazo, trazendo o componente digital para a equação? Ou não? Você simplesmente não vai para o componente digital e tal? A gente, assim, hoje, por contrato, as farmácias podem vender no e-commerce. Tem farmácia que vende, inclusive, em marketplace. Eles podem fazer isso. A gente chegou até a pensar em fazer um site né, da cosmeteria. E quando a pessoa faz um pedido, entregar por região, né? Encaminhar esse pedido para a farmácia mais próxima. Só que a gente tem um problema que nem todas as pessoas que entraram para o projeto produzem todos os produtos. Às vezes elas selecionam só um ou outro. Só um ou outro, ou muitas vezes ficam estagnadas porque realmente precisa ter braço e vontade de querer, não é uma coisa simples. Esse modelo só funcionaria se eles todos tivessem a mesma Exatamente. portfólio. Mas você está pensando nisso? Caminho, né? A gente chegou a fazer um aditivo de contrato pensando em obrigar todos a produzirem todos os produtos. Mas a gente teve muita resistência. Teve muita resistência. O farmacêutico magistral é um farmacêutico que ele é empreendedor por acaso. Então, tem alguns que têm dom de empreender e de administrar. E tem outros que pensaram em ser farmacêuticos e ter um negócio. Mas não tem essa cabeça e não conseguem realmente fazer isso acontecer na prática. Então, são farmácias pequenas. Eu tenho 40 funcionários, mas eu correspondo a menos de 3% das farmácias de manipulação do Brasil. Né? Tem farmácias com 2 funcionários, né? O proprietário e mais outro. Então, assim, não é todo mundo que tem braço. E como eu procuro inovar, eu trago matéria-prima que não está disponível no meu mercado. Então, daí, eles têm que se organizar para fazer compra coletiva de matéria-prima. Um se ajuda, um ajuda o outro, fazendo o fracionamento dessa matéria-prima. Então, é uma cadeia mais sensível. Tá. E eu imagino também que tem aqui uma questão importante, que é, talvez esse mousse aqui, do jeito que ele está, não colhe, por exemplo, no Pará. Porque no Pará tem um aroma que é do Pará, que faz mais sentido no Pará. Como é que vocês estão olhando essa questão da regionalidade mesmo? E não só isso, a temperatura. Então, temperatura, temperatura inclusive. Vai mudar como é que é o produto, textura e tal. Exatamente. A gente chegou a pensar em industrializar, né? Mas o que acontece? Isso que você está vendo é muito delicado, é muito artesanal de você confeitar um produto. Total. Então, industrializar isso ficaria totalmente viável, ficaria uma fortuna para industrializar. O que a gente está fazendo começou com um produto e agora está sendo o segundo produto da linha e está sendo um mega sucesso, é industrializar uma linha oral para cosmeteria. Então, hoje a gente tem um produto que chama Drink Bio, que é um colágeno com ácido hialurônico, vitaminas e minerais. A gente industrializou com a nossa marca e todos revendem. E a gente vai lançar mais um produto agora nessa linha, que é industrializado, que é para emagrecimento. Também um chá para emagrecimento. Isso chá? Um chá para emagrecimento, com alguns fitoterápicos, algumas coisas que são consideradas suplementos alimentares, né? Então, pode ser vendido na farmácia. Porque, assim, tem mais um probleminha. Uma farmácia de manipulação, ela não pode, pela legislação atual, produzir um cosmético e colocar lá para vender. Ela pode fazer isso, ela pode sim vender sem receita, sem prescrição do médico ou do próprio farmacêutico, mas sobre a demanda. Então, você é o meu cliente, você chega na minha farmácia, eu prescrevo para você, por exemplo, um creme com aroma de chocolate. Ok, aí eu vou lá, produzo e te vendo, mas eu não posso deixar à exposição. Tá? Só uma amostra. O que acontece? As farmácias da cosmeteria que trabalham isso, a gente tem liminar para deixar.
exposto. Então, isso é muito regional. Tem juiz que permite, tem juiz que aceita, tem gente que tem liminar e não. Tá. E a mesma coisa acontece para suplemento e nutracêutico. Eu não tenho liminar, não consegui, para vender, para eu manipular um produto, um nutracêutico, né? Eu vender lá um shake, um sachê, um chá, eu não tenho. Mas industrializado eu posso. Tá. E mais legal ainda, porque o médico que confia no meu trabalho, ele vai prescrever lá, Drink Bill, e quando cair numa outra farmácia, a outra farmácia não pode trocar o produto. E como é exclusivo por cidade, a pessoa vai ter que ir na minha farmácia comprar, se o médico prescreveu. Então, você está criando um ecossistema de médicos ali que confiam no seu produto. Exatamente. Que é um pouco do que acontece na própria indústria, na indústria farmacêutica como um todo, né? Sim. O cara, ele prescreve, mas ele provavelmente faz isso porque algum daqueles maletinhas bateram ali na porta. O lobista da farmácia, esse papo. Agora, eu queria explorar com você um pouco assim, do movimento de inovação dentro dessa indústria. Assim. O quanto que você percebe que essa indústria é uma indústria que está ávida, está querendo a inovação, percebe que tem valor nisso? Como é que você vê isso? Olha, o mercado, principalmente o mercado da beleza, ele respira inovação o dia inteiro. Ah, é? Então, de todas as formas que você pode imaginar. Desde a apresentação do produto, a gente tem nichos como um público que pensa mais na questão sustentável, o vegano. Então, assim, você tem muito para onde ir e acontece o tempo todo inovação e necessidade de inovação. Então, como eu te apresentei, um protetor solar que é muito diferente do que você está acostumado. Sim. Né? É mais prático. Então, a gente também faz protetor solar em bastão, a gente faz um shampoo sólido que não tem água para transportar. Eu uso shampoo sólido. Eu comecei a fazer shampoo sólido na cosmeteria há mais de 2 anos. Né? A gente, assim, ninguém falava em shampoo sólido, a gente estava começando já a fazer condicionador sólido, e eu divulgando produtos sem água, né? Esse conceito de wireless product, porque além de não ter água e ser mais ecologicamente correto, você precisa de menos embalagem, então mais um ponto para sustentabilidade, e você não precisa de conservante se não tem água na formulação. Então ele é mais eudérmico, ele é mais compatível com a pele. Então você entende, olha, só no começo da nossa conversa, quanto eu consigo começar a criar braços para inovar e para criar novos produtos. Né? E por isso eu lancei mais um produto da empresa da Icarina Soeiro, não da farmácia e não é a cosmeteria, que é um clube de inovação, que é um clube de assinatura que chama Innovation Club, né? Que os farmacêuticos donos de farmácias de manipulação, aí não é exclusividade por cidade, eles assinam e eles recebem todo mês uma fórmula inovadora ou um curso falando sobre alguma coisa, algum tema novo e com sugestões novas de fórmula. Porque eu realmente crio o produto. O que você faz? É uma assinatura, é um subscription. Exatamente. E essa base tem quantas pessoas já? 100 pessoas, 100 farmácias, né? São 100 farmácias. São 100 farmácias. 100% B2B, então. Muito legal. Isso eu acho interessante porque, pelo que você me falou, você está sempre buscando não só produtos inovadores, como o modelo de negócio inovador. Então, você foi atrás do licenciamento, foi ver se rolava franquia. Falou, não, franquia não dá. Então, você está olhando para a inovação em várias maneiras como ela pode surgir, né? Que a gente sabe que não existe só inovação de produto. Apesar do tema aqui ser inovação de produto, você fez um modelo de negócio inovador com a cosmeteria. E depois você olhou e falou, bom, talvez eu possa capacitar essas pessoas para a inovação, que já é um outro modelo de negócio, trabalhando com o mesmo cliente, que é o farmacêutico. Então, o cliente é o mesmo, mas você está atacando ele de várias maneiras ali com a inovação. Exatamente. E aquele farmacêutico que gostaria de estar perto de mim na cosmeteria e não pode, porque é exclusividade por cidade, ele pode assinar o Innovation Club. Total. Né? E como é que você faz para movimentar? Né? Vamos pensar que você tá criando um ecossistema, que esse ecossistema ele é formado por uma comunidade. Como é que você faz para manter essa comunidade ativa? Como é que você faz para manter essa comunidade engajada? Porque, de verdade, as pessoas estão ali comprando você, né? Estão comprando totalmente você. Tem um produto, o produto é do caralho, mas estão comprando você com as suas ideias, com o seu TDAH total aí, né? É vida louca. Não é? Nossa, isso é muito complicado, porque assim, as pessoas,
elas criam uma expectativa de estar perto, principalmente o pessoal da cosmeteria. E quando eles fazem essa imersão de 2 dias comigo, elas super se entregam e eu sou vida louca total. Quando eu tô dando aula num congresso formal, lá no palco, para sei lá quantas mil pessoas, não sei o quê, eu sou a Karina formalzona, que até as pessoas me acham nojenta, falando, eu não acredito que você é a Karina que dá aula no congresso. Primeiro porque eu tenho TDAH, que eu passo, não cumprimento as pessoas, não é por mal, é porque eu tô viajando, eu tô pensando em alguma coisa, eu não vejo as coisas que estão do meu lado. E eu tenho que ser formal. Mas quando a gente tá naquele microambiente lá da cosmeteria, poucas pessoas na minha cidade, na minha casa, eu tiro o sapato e eu falo palavrão. E eu sou quem eu sou. Né? Então a gente se aproxima demais. Mas depois eu não consigo dar conta de todo mundo o tempo todo. E as pessoas me acessam, elas querem. Isso gera uma frustração de alguma maneira. Gera, né? de ambos os lados. Porque eu lido muito mal com não atender a expectativa. Entendi. Eu quero, mas chegou um ponto que eu não consigo mais. E agora? Isso é real. O que você faz com isso? Eu tenho pessoas para me ajudar, mas eu tô... você estava falando do empreendedor, né? Que acha que vai cair, não vai cair. Eu tô pedindo o ar o tempo todo. E eu falei, eu tenho uma meta para o ano que vem, que é me organizar e dividir meus horários para poder atender melhor. Porque eu preciso sempre criar coisa nova, né? Não só pelos compromissos que eu fiz com esses 2 grupos, mas porque é uma necessidade vital, né? Eu preciso disso... para minha vida, para respirar. E aí eu vou trazendo pessoas para perto de mim e delegando muitas funções. Mas o essencial, e aí que eu preciso tentar me organizar, que é criação de produto, sou eu mesma que faço. Não tem como. Não tem para onde correr. Né? Não tem para onde correr. E aula também, né? Produção de aula. Né? Eu me entrego total e tem uma coisa do TDAH que é hiperfoco. Nem todos têm, mas eu tenho muito hiperfoco. Então, assim, eu começo a me concentrar Quando numa gosta coisa... de alguma coisa, exatamente, vai até o não fim. tem limite. Então, eu pego um artigo científico... Eu pego um artigo científico, daí tem uma coisa que eu não entendo. Daí eu vejo a referência, daí eu vou buscando a referência da referência da referência. Sabe, a pulga, a pata direita da pulga do cocô do cavalo do bandido. É lá que eu chego. E deixa eu perguntar. De novo ele cortando o negócio. Deixa ela falar do TDAH, cara. Não, mas a pergunta vai na linha. A pergunta vai na linha. Deixa ela falar do TDAH, tá a parte mais legal tá do TDAH dela. Que ela A gente tá quase dando um abraço aqui, vem cá, irmão. Cara, puta, tô me sentindo excluído aqui. Não, de verdade. Posso falar quem tem TDAH? Steve Jobs, Bill Gates e Einstein. Olha aí, ó. Eu acho que vamos tudo continuar bem, nossa né? conversa aqui, eu, você, Wagner, tudo, João. Tá bem, né? João, valeu, João. dá licença. Valeu, João. Carrega o pessoal. Porque de verdade, assim, eu tô te ouvindo e pensando, cara, eu sou esse cara, porque... De alguma maneira, toda vez que eu gosto muito de alguma coisa, eu fico muito especialista naquela coisa. E é uma puta merda. Olha, eu vou te contar uma passagem, todo mundo aqui sabe, quem acompanha a gente sabe que eu sou apaixonado por vinho. E como é que nasceu o vinho pra mim? E aí, João, vou fazer de propósito. Nós vamos sair totalmente do tema aqui, só pra gente poder explorar o negócio TDAH. E Isa, faz corte disso, que é legal. Eu, em algum momento, eu falei assim, cara, eu tava numa auditoria. Eu sempre fiz parte de bancas examinadoras e tal. E eu estava numa auditoria no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. E nós íamos em 4 auditores que nós não nos conhecemos lá. E a gente se conheceu ali no lobby do hotel e vamos jantar? Vamos. Aí todo mundo tá ali, os 4. A gente ia auditar 7 dias uma empresa grande lá de Caxias do Sul. Naquilo que a gente tá sentado ali, aí começou, vamos tomar um vinho? Estamos no Sul, vamos tomar um vinho. Eu tinha 28 anos, hein? Até então, eu bebia zero álcool, nada, absolutamente nada. Aí eu falei, pessoal, eu não bebo nada, mas vocês querem pedir, vamos aí, né, tamo junto, vamos nessa. Aí começou a zoação, você faz o AA, porque não é possível, um cara desse tamanho, puta cara de pagodeiro, não sei o que, não bebe nada e tal. Eu falei, puta cara, eu não bebo, cara, sempre fui meio nerdão assim, né, beleza. Aí veio a primeira garrafa, me deram uma taça, tomei. Veio a segunda, aí acabou rapidinho, 4 pessoas, uma garrafa pra nada. Mais uma garrafa, me deram mais uma segunda taça. E nós havíamos combinado que nós nos encontraríamos no outro dia de manhã às 6:30 da manhã. Cara, eu sei que eu dormi, eu subi muito louco, assim, tipo, cara, esse negócio deixa a gente bem louco mesmo, né, tal. Quando eu deitei, eu acordei com o telefone tocando no outro dia. Aí a menina falou, senhor, o pessoal da FNQ tá aqui aguardando o senhor para uma reunião. Eu perguntei, moça, que horas são? 8:30. Eu já estava 2 horas atrasado.
Aí eu falei, puta, a partir de agora eu vou estudar tudo o que eu puder sobre o assunto. Cara, a minha vida virou isso. Dali pra frente a minha vida virou isso. Eu comecei a estudar de maneira autodidata. Eu lia tudo e eu queria comprar aquela garrafa, aquele outro que eu não conhecia, aquele outro. Até que um dia alguém perguntou, você estudou onde? Você manja bem. Eu falei, caramba, não estudei em lugar nenhum. Aí fui fazer o curso e tal. Então, assim, eu me aprofundo. Eu tô te ouvindo e falando assim, cara, eu acho que tem. A Paty tá se rachando ali. Porque eu acho que eu tenho esse troço, cara. Mas é super isso. Esse ano, no congresso, o maior congresso do nosso setor chama Consulfarm, eu dou aula há alguns anos. Esse ano, o meu curso, e sempre o meu tema é inovação. Eu preciso falar uma coisa nova, porque senão eu me sinto uma falsária, assim, sabe? Uma impostora. Sim, você inclusive tem um clube de inovação. Né? Aí eu me propus a falar sobre um tema que era sobre ozonização de óleo, que em farmácia de manipulação, que começou na minha vida também por acaso, porque eu sou super científica, sou super acadêmica, mas isso foi muito empírico. Porque foi assim, a minha visitadora chegou e falou que médico estava pedindo óleo ozonizado. Falei, então vamos comprar um negócio para ozonizar óleo. Eu achei que fosse igual assim, eu preciso filtrar água, eu preciso filtrar água, eu compro um filtro. Eu preciso ozonizar óleo, eu compro um ozonizador. Eu achava que era mais ou menos assim. E comecei a fazer para minha farmácia. E começou a ter um resultado incrível. Mas assim, quando o filho é do outro, você cuida muito melhor. Eu falei, vou dar um curso, então vou fazer um curso sobre isso. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, só para dar aula, eu fiz uma pós-graduação em ozonoterapia, que não me serviu para nada. Falei, não é por aí, porque eu vi que existia um nicho de óleo ozonizado e quem vendia óleo ozonizado não queria ensinar para quem estava começando. Porque era um mercado fechadinho. Porque é um mercado fechadérrimo, total. E não é um negócio simples, como eu falei para você do filtro. Tem milhões de macetes, é super difícil. E eu comecei a estudar, daí eu falei, como que faz análise disso? É índice de peróxido. Se eu for mandar fazer fora da farmácia, custa quase R$200. Mas eu quero fazer isso toda hora, porque eu quero analisar o índice de peróxido a todo momento, porque eu vou fazer vários testes. Então, eu vou começar a fazer essa análise na farmácia. Fui pegar um negócio lá da faculdade, compro uma bureta, comprei isso, comprei aquilo. Comecei eu mesma a fazer análise de índice de peróxido. Falei, tudo que eu estava fazendo estava errado. Falei, então deixa eu começar do zero, por onde eu vou? E assim, eu fiquei mais ou menos 10 dias desse ano, dormindo 2 horas por noite. Caraca. Fora, assim, o resto do tempo, né? Então, eu nunca me dediquei, eu nunca me... Tanto, eu acho que o setor nem tem noção do tanto que eu me entreguei e o quanto que eu estou abrindo portas em relação a esse tema. Mas eu vou lá no fundo e eu entrego, sabe? Quando eu dou consultoria para uma farmácia de manipulação, aliás, para essa farmácia eu não estou mais dando, mas nos Estados Unidos. A dona da farmácia falou assim para mim, ela falou, mas por que você ensina tudo isso? Ela não entendia. Americana ou brasileiro morando lá? Não, na verdade, olha que loucura. Isso foi o maior exemplo de globalização na minha vida. Ela mora nos Estados Unidos, mas ela é egípcia e cresceu nos Estados Unidos. Daí tinha mais um farmacêutico, que era o vice-presidente lá da farmácia, que era alemão. Tinha uma que era uma farmacêutica turca e eu, brasileira. E um farmacêutico que era americano. E tinha muita diferença como chegaram em mindset, você? Assim? Tinha muita diferença de mindset? Tipo, dá pra ver a diversidade ali. Nossa, no negócio? Total. Como eu cheguei? Porque assim, como diz uma amiga minha, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Eu vou atrás da humilhação. Enquanto não me humilharem, eu não sossego. Vou anotar essa. Muito legal. Aí eu tava num congresso, maior congresso de dermatologia do mundo, que é a AD, o congresso, né? Eu já tinha tentado eu já tinha mandado e-mail para várias farmácias nos Estados Unidos pedindo para fazer um estágio, nem que se fosse por um dia só para postar. Estou fazendo estágio numa farmácia nos Estados Unidos. Quantos anos você tem? Você tinha nessa... faz uns 3... Foi perto da cosmeteria. Foi no mesmo tempo da cosmeteria, né? Você queria só ter a chancela de estar fazendo fora de estar fazendo fora. Mas ninguém me abriu a porta. Cagaram pra você. Cagaram pra mim. Daí eu tava lá no congresso, tinha um stand de uma farmácia de manipulação, que era essa. E eu cheguei e falei, eu gostaria de saber se eu posso visitar, conhecer a farmácia. A farmacêutica que estava lá no stand já falou, manda um e-mail. Tipo, não, né? Manda um e-mail. Daí eu peguei, aí eu peguei meu celular, meu Instagram, mostrei a cosmeteria, mostrei o vídeo da cosmeteria. Ela falou, peraí que eu vou chamar a dona da farmácia.
Aí a dona da farmácia, que legal, e era na Filadélfia, né? Eu tava em Washington, era 2 horas de lá. Ela já super se animou, falou, você não quer ficar em casa? Nossa, vai lá, você fica lá em casa, você vai conhecer a farmácia. Sempre e daí tem depois... terra pra lascar, né? Exatamente. Quando você tem um cara que é o dono ali do negócio, ele sempre tem uma outra visão, né? Você coloca, muitas vezes, o funcionário que tá ali só cumprindo a tabela e o cara não tá nem aí, ele não enxerga a oportunidade. Mas o Wagner, na verdade, ela disse não porque ela sabia que a dona ia dizer não. Quando ela viu a cosmeteria, a funcionária viu a cosmeteria, ela mudou o discurso dela comigo e resolveu chamar. Entendeu? Porque hoje, conhecendo a proprietária como eu conheço, ela é ultra fechada. Ela é super fechadona, ela realmente não me abriria a porta. Sim. Mas daí, quando ela viu a cosmeteria e começou a conversar comigo, ela realmente sentiu uma possibilidade. Aí eu fui na farmácia dela, eles ficaram de vir para o Brasil. Nesse mesmo período? Nessa mesma viagem? Já foi direto para lá? Eu já fui. Eram 2 horas, acabou o congresso, eu ia para Nova York depois mesmo. Passei lá, fiquei 2 dias lá com eles, conversando. E eles, depois, no ano seguinte, vieram para o Brasil e ficaram quase uma semana comigo. E eu ensinei um monte de coisa. No penúltimo dia, ela chegou e falou, quero te fazer uma proposta. Eu quero saber quando você cobra para me dar uma consultoria por 1 ano. E eu vou te pagar trimestralmente e você vai desenvolver uma linha para mim. E aí eu passei, ele fechou o preço e depois eu fui para Filadélfia para trabalhar com eles. Legal. Mas quando ela estava aqui, ela falou para mim, viu, por que você explica, por que você está me ensinando tudo isso? Porque até então ela não tinha nem me contratado, eu estava passando um monte de fórmula para ela. Falei, olha, eu vou na tua farmácia. Ela falou, mas por que você... Porque pra ela é uma coisa absurda. Tipo, ela não ensina nem a abrir a bolsa dela pra ninguém. Quantos anos ela tem, só por curiosidade? Ela deve ter uns 10 anos a mais que eu. Tá. Mais ou menos. Eu falei, sabe por quê? Eu nem sabia responder, mas na hora me veio. Eu falei, porque parece que quanto mais eu faço, mais vem. Total. Exato. Sabe? Isso é muito claro. A gente teve um convidado aqui, que foi o Diego Barreto. Diego Barreto, ele é o vice-presidente do iFood. Ele cuida de... Ele é o CFO lá. E a gente falou bastante sobre a nova economia versus a velha economia. E uma característica natural da nova economia é a capacidade de conexão. Então, a informação, ainda que ela esteja aqui, ela não é minha, ela é nossa. E aí, na medida em que eu cedo essa informação, eu conecto. Sim. A velha economia, ela vem com uma outra pegada. Ela tem uma preocupação da informação estar nas rédeas dela. Porque ela tem uma preocupação total de perder espaço. Portanto, a sacada não é a luta, não é a luta pela competição, mas pelo poder da aquisição, ainda que seja de um conteúdo. Então, você me falando, me parece que a sua cabeça é total nova economia, porque eu acredito pra caramba no que você está dizendo. Quanto mais você entrega, mais funciona. Sim. Ontem eu fiz uma mentoria, né? Até mandar um beijo aí, Cá. E nasceu daqui, tá? Os caras entraram lá no grupo com a gente e aí me mandaram mensagem e tal. E depois que eu fiz a mentoria, ela virou e falou assim, cara, mas eu queria contratar você. Quanto custa? Eu falei, não custa nada. Não é que eu não acho que não valha o dinheiro. Vale. Mas, cara, eu tô aqui para te ajudar. Então, até onde eu puder ir com você, se não me onerar, cara, se eu puder só aqui dar um monte de pitaco como eu tô fazendo, puta, funciona pra caramba. E eu acho que é um pouco disso que você tá trazendo, né? Sim. Não adianta você criar barreiras pra informação ficar dentro de casa. Não. Eu acho que isso é até uma lei do universo muito maior do que você falou do lance de como funciona hoje a economia. Quanto mais você entrega, mais você tem. Isso é uma coisa que hoje, com 44, não são 59, com 44 anos, cada vez mais é real para mim. Parece que quanto mais você entrega, mais você dá na tua vida, mais você recebe. Total, sem nenhum... Sem demagogia, sem exatamente. Papo romântico. Eu acho que, sinceramente, faz muito sentido. Eu faz também. Muito sentido. Especialmente no ambiente de inovação. Exatamente, mas porque a pessoa que recebe de graça, ela, de alguma forma, ela vai entregar depois. Isso vai criando um ciclo. Total. Eu não acho que eu recebi de graça, eu acho que eu tive que ralar bastante para conseguir, igual ela mesmo. Tá dizendo não, que mas ela eu tô falando da pessoa que recebe dela. A pessoa que recebe dela de graça. Agora, naturalmente, é assim, cara, você não precisa
ter vantagem em tudo, porque, cara, de verdade, talvez você não ganhe daquela relação, mas aquela relação vai te abrir tantas outras que daqui a pouco você tá fazendo negócio com um monte de gente por uma coisa que você nem imaginou que era. Então, essa abertura, essa possibilidade para você ter a coisa nova e trocar ideia, eu acho animal. Deixa eu contar uma coisa para você. Conte. Eu fui diagnosticada pelo meu médico com TDAH, acho que uns 3 anos atrás, mas eu fiz realmente o teste neuropsicológico, deve fazer uns 2 meses. E aí, quando veio os resultados, né, a parte de memória toda fodida, né, que é um dos maiores problemas de quem tem TDAH. Quem é que diagnostica isso? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo, que faz uma série de testes. E aí vem várias notas de QI, de um monte de coisa, né? E tem um dos subníveis lá que chama cognição social, né? Que é justamente isso, essa capacidade, essa inteligência emocional de conectar e entregar. Ela falou, eu estava no percentil acima do 99. Ela falou, eu nunca tive uma nota tão alta como a tua. Né? Que é essa capacidade de se conectar, né? De fazer ligações entre pessoas. Eu já fiz muito ligações entre pessoas que depois me excluíram fora. Total. Né? Mas Total. tá tudo bem. Foi o que a gente falou. Eu fiz essa conexão e outras oportunidades vão acontecer. Total, concordo, né? muito. Agora, quando a gente fala de inovação, e aí pensando um pouco na tua indústria, você acha que existe algum tipo de medo ou alguma barreira natural que a tua indústria traz? Vou te dar um exemplo só para poder tangibilizar o que eu estou falando. Eu tenho a sensação que a sua indústria ela tem uma barreira da regulamentação. Ela é altamente regulada, né? Auditada, inspecionada e tal. Sim. Como é que você vê isso na tua indústria versus a tua capacidade de inovação e etc? Olha, a gente se sente bastante tolhido dentro da farmácia de manipulação, né? E a gente busca alguns subterfúgios, como a gente estava conversando, procurando industrializar um item, procurando se adequar, porque, na verdade, o que aconteceu dentro do Brasil, você já trabalhou com a indústria farmacêutica, desde que veio o genérico, o setor magistral foi muito espremido. Total. Né? Porque a gente é totalmente o que eles não querem, né? Então, a gente teve muito... a regulamentação muito mais rígida, cada vez mais forte. E é uma indústria com muito lobby, né? Muito lobby, muito lobby. A indústria farmacêutica, acho que é talvez uma maior, das potências né? do mundo. Então, a gente vem sido tolhido a todo momento. E a gente o setor, né? As nossas associações brigam com o lobby por conta disso, para a gente continuar no mercado, porque a gente faz um serviço muito importante para a comunidade em vários aspectos. E isso, dentro do meu negócio, sim, é um problema, mas eu busco sempre solução. Eu adoro buscar solução. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é tentar buscar solução. Então, seja através de industrializar, ou eu falo, gente, não existe o impossível, existe a falta de vontade de fazer. Total. Se você não tem a liminar, faz o produto, né? Deixa lá demonstrado. Claro que é diferente de você poder ter 20 prontos, mas não te impede. O que te impede mesmo é a tua falta de vontade. É falta de vontade, cabeça, né? Exatamente. E experimentação cabe aí? Sim, total. Como é que você trabalha com experimentação? Que é um dos conceitos importantes dentro do desenvolvimento de produto, inovação e tal. Esse é o ponto positivo dentro do meu setor. Porque, diferente de quando eu for industrializar, que eu não tenho como saber como que o consumidor vai aceitar esse produto, dentro da farmácia de manipulação, eu posso produzir pequeno. Eu posso produzir 10... depois 20, depois 50 e ver como que vai. Tá. Então, hoje tem também um número muito crescente de pessoas, de microempreendedores procurando farmácias de manipulação para desenvolver linhas. E aí, essas pessoas não entendem, eu sempre explico, que é o seguinte, a farmácia de manipulação, pela legislação, ela não pode vender para revender. Mas hoje, tem muita gente fazendo isso. Justamente para experimentar, antes de industrializar. Então, eu não poderia, por exemplo, fazer um produto desse aqui com o nome de um médico, né, de uma linha, por exemplo, para um médico e vender para o médico e o médico revender. Tá. Ou para um cabeleireiro e o cabeleireiro revender. Tem que ser venda direta.
mas de uma maneira informal, isso vem sendo feito e ajuda até quem pensa em industrializar. E hoje existem indústrias que conseguem produzir uma quantidade menor. Porque antes, logo há 3 anos atrás, a gente pensava em industrializar um cosmético, a gente falava de 3, 5 mil unidades de um produto. E não adianta você ter um produto, você tem que ter pelo menos uma linha, né, para você começar. Né? Então, é bastante dinheiro, e você tem que fazer uma pesquisa de mercado muito grande, você tem que ter um feeling para realmente fazer isso rodar e saber colocar, onde colocar, como fazer. São muitas coisas que você tem que pensar, né? Quando a gente vê um produto assim, as pessoas não imaginam o que a gente tem que... Total. Porque não é só o desenvolvimento do tem produto. Muita coisa por trás, né? Olha, aqui a Embalagem, gente... Exatamente, a gente está falando de um rótulo. produto que tem 2 cores. Quando eu comecei a produzir, a cosmética dele era maravilhosa, mas o que acontecia? Essa cor migrava para essa migrava para essa. Putz. Aí, bom, esse foi um dos problemas. Aí o rótulo. Farmácia de manipulação, tem lugar... Isso aqui é um rótulo que a gente faz com calço branco. Tem um monte de gráfica no Brasil que não consegue fazer com calço branco. Então, eles não conseguem replicar o produto lá. Caramba. Então, é muito, sabe? Muitas variáveis. Muitas variáveis. Aí, a gente conseguiu uma empresa que fornece embalagem pra gente e que apoiou a gente em quantidade pequena. Porque o que aconteceu no começo? Eu estava me sentindo super poderosa lá, com 30 farmácias. Eu chegava pro meu fornecedor e falava assim, olha, eu tenho 30 pessoas que vão comprar o teu produto. Tá? Porque eu vou desenvolver o produto, eles vão comprar. Daí, os fornecedores falavam, poxa, que legal. Aí, 5 produziam. E eu ficava com cara de... nada, né? Então, até eu entender, eu falei, uma coisa era ser professora, outra coisa era ser consultora. Total. Eu aprendi a ser consultora. E estou aprendendo ainda, porque eu acho que em 3 anos ainda tem muita coisa para eu aprender, né? Mas tem muitas variáveis, então, para produzir um produto... E produzir, ele tá lindo. As pessoas... E o farmacêutico pensa isso. É aqui que eu tenho o problema. Ele acha que ele produziu, que o produto é ótimo, que é só colocar lá. Acabou. Não é. A gente tem que construir essa marca da cosmeteria, todo mundo junto. Eu faço vídeo para treinar os vendedores. A gente faz vídeo da farmacotécnica de como fazer. Eu tenho uma rede, tenho uma assessoria de... Você colhe a sua cara? Hã? Desculpa. Você colhe muito feedback do cliente? Por muito. exemplo, ele achou um pouco áspero o produto. Não, então vamos mudar a forma. Sim, ele achou que a embalagem não está saindo bem, vamos mudar a embalagem. E eu vou atrás de grandes influenciadores para poder entregar para esses meus franqueados, entre parênteses, essa possibilidade de propaganda. De propaganda. Então, por exemplo, eu consegui, através de redes e do meu não já tenho, vou atrás da humilhação, contato com vários artistas que fazem vários posts sobre esses produtos. E eu não pago esses posts, entendeu? Não. Nunca paguei nada para nenhum artista. Fazem de coração, porque gostam do produto, porque acreditam na marca. E eu falo, gente, usem isso, tá? Isso aqui é de vocês. Então, eu vou atrás dessas possibilidades, porque realmente isso vende. Eu vejo no meu Instagram, sabe? Nesse segmento de vocês, vende muito. Exatamente. Não tem dúvida. Exatamente. Acho que a Paty quer fazer uma pergunta. Manda bala, Paty. Oi, Karina, tudo bem? Tudo bem, Paty. Então, são 2 perguntas, mas elas estão entrelaçadas. Qual que é o limite, assim, de a gente entender o que até onde vale a pena a gente insistir num produto que a gente está achando incrível, mas que, enfim, tem a ver com retorno financeiro, ou às vezes não, ou tem a ver com, não tô no mercado certo, vou esperar mais um pouco. Quer dizer, quando a gente está falando de inovação, parece que tem que ter uma inteligência de saber até onde esse produto realmente não é bom, ou não, eu talvez tenha que mudar a embalagem, estratégia, etc, etc. Então, que nem um relacionamento, que nem um namoro, né? Exatamente. Eu insisto mais um pouco para tentar ou eu termino de vez. Quer dizer, como que você, dentro dessa sua experiência como inovadora, como que você administra isso? Quando que você desiste, quando que você continua? E, falando ainda dessa parte de administrar, parece que, diferente de muitos empreendedores que vieram aqui, essa coisa da criação... É como se você tomasse a sua vida de um jeito que deve ser muito difícil ter um negócio e criar nessa velocidade que você cria. Como que você administra isso? Concordo muito. Só para fazer né? Talvez em algum momento você vai ter que separar as coisas, porque me parece que se eu estivesse olhando para você, só para fazer uma figura de linguagem lá, você é um copo
cheio de alguma coisa. Você é um copo cheio de alguma coisa que está transbordando o tempo inteiro, que é o lance da criação. Me parece que isso é muito forte em você. Você sabe o que eu gosto de dizer? Que eu não sei quão profundo é o meu pote. Porque eu acho que ele não tem fundo. E aí eu vou tacando tudo lá dentro. Pois é, por isso que transborda e as pessoas percebem isso, né? Paty, só uma dica. Quando você for fazer uma pergunta para quem tem TDAH, faz uma de cada vez, porque eu não vou lembrar a primeira. Eu sabia então... que eu atrapalhei ainda. E eu ainda atrapalhei. Você fez a terceira. Caraca, meu, desculpa, Paty. Não, você perguntou qual o momento do fim da relação, né? Como eu sinto isso? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que se desapegar da marca. Porque quando a gente está muito apaixonado, envolvido, a gente acha que é maravilhoso e a gente não escuta quem está do lado. Concordo muito. Né? A gente vê isso. Pô, o cara lá da Giovanna Baby, ele odiava a essência que ele criou. Mas as pessoas gostavam, isso que importa. Tem produto que eu faço que eu não acho nada demais, mas as pessoas vice-versa adoram. Também, né? Você gosta demais e ninguém gosta. Entendeu? Então, não adianta eu ficar, pô, o produto é maravilhoso, 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 e eu tá super apegado àquilo, mas eu não tenho... Ninguém valora. Não, sabe? Porque assim, você tá no microambiente e isso a farmácia possibilita para você, e você tem que começar a sentir e ouvir quem tá comprando, quem tá usando. Então, eu vou entregar para influenciadores, eu vou entregar pra gente da minha família, eu vou vender no meu balcão, eu vou entregar para os meus funcionários. Primeiro eu entrego para os meus funcionários, primeira coisa que eu faço. E aí, usa esse condicionador. O que você tá achando? Ah, tá maravilhoso, tá uma merda. Eu vou sentindo esse feedback e chego, pelo menos no meu ambiente pequeno lá da farmácia, são 40 funcionários, num denominador comum, né? Que eu tenho aí pelo menos 85%, 90% de aprovação. E minha régua é alta, né? Eu sou muito exigente com as coisas que eu faço, então eu entrego. Ah, passou por aqui, vamos começar a vender. Se não passou pelo primeiro, eu não vou nem para a segunda etapa, eu tento ajustar. Se chega um momento que você está fazendo, eu acho que é realmente, principal coisa, é deixar a emoção de lado, o que muitas vezes é difícil quando você é o criador, porque é teu filho, né? Você olha e fala, ai, é tão lindo, aquela, né? E não adianta, se não tá dentro do... não tá sendo aceito pelo mercado, o teu consumidor não tá gostando, desapega, vai procurar outra coisa. Quem valora não é você, né? É o teu cliente que te valora, né? A gente tem que escutar o cliente. Total. Então, se no teu microambiente tá todo mundo gostando, vale a pena então eu aumentar um pouco, como que eu vou investir nisso? Eu vou fazer alguma parceria, eu vou contratar um influencer um pouco maior, daí você começa a estudar e fazer essas tentativas, né? E utilizar todas as ferramentas realmente que te entregam, porque o que eu sinto dentro desse meu mercado, da cosmeteria, é que os farmacêuticos muitas vezes deixam de aproveitar as ferramentas que eu entrego. Então, eu faço vídeos, porque eles não têm tempo de treinar os vendedores do quão bom é esse produto. Então, eu faço vídeos e falo, mesmo. entrega faça o seu vendedor assistir. Tem gente que tá na cosmeteria e depois de 8 meses lá com os vídeos fala, mas tem vídeo, eu não sabia. Tem, a gente já falou que tem. Entendeu? Então, é usar as ferramentas, porque tem gente que compra por impulso. Eu quero participar da cosmeteria, para o meu concorrente não ter. Mas eu não quero ter, eu só não quero que não tenham também, sabe? Total. Total. Não é racional, mas na verdade é isso que acontece. Cá, pra gente finalizar, você já me respondeu umas 10 vezes isso. Você já me respondeu umas 10 vezes, você já quis entrar nessa pergunta umas 10 vezes. E eu queria que você fosse, assim, bastante taxativa. Por que a Karina é uma vida louca? Além da tua secretária lá te dizer que você é... Qual é o nome dela? A Rosa. Rosa. A Rosa. Ela é muito vida louca, Rosa. Eu sou vida louca porque esse é meu combustível de vida. Eu falei para um amigo meu que é psiquiatra, não é o meu psiquiatra, mas é psiquiatra também, porque eu só tenho meu amigo psiquiatra. Aliás, se você quiser um diagnóstico, na minha rua, eu moro numa rua sem saída dentro de um condomínio, a minha casa é a última. Tem 3 psiquiatras que moram na rua, e a minha casa, que é a farmácia no fundo. Nossa, então, é um hospício, exato, é a rua do hospício. Exato, a rua do hospício. Você entendeu? Porque as pessoas se atraem, nada é por acaso. Nada é por acaso. Você passa lá, você já faz o diagnóstico faz com um dos 3. Já passa lá no final, compra o remédio. É isso. E no atrás da casa dela deve ter um cercado. Entendeu? Fica lá preso. Fica a camisa de força, exatamente.
E eu respiro isso. Eu vim pra cá, eu tava falando pra Mariana, que veio comigo anotando, ela falou, deixa eu aproveitar, então eu vou pra São Paulo com você, ela veio com as perguntas dos alunos. Então vai respondendo isso, o que a gente faz? E eu fui respondendo todas as demandas, né, dos vários nichos da minha vida. Aí eu falei, Mari, o ano que vem, olha, eu vou me organizar, vai ser menos. Daí eu falei, Mari, pega meu celular aí, por favor, procura o contato do Hudson e eu quero mandar um áudio. Deu, Hudson, é um amigo meu que mora no London, um farmacêutico genial. Falei, Hud, eu já tenho tudo pronto para escrever um livro. Bora, vamos escrever um livro? Ele falou, vamos, Caio, eu tô indo pro Brasil agora, não sei o quê. Ela falou, Karina, mas você falou pra mim que você ia fazer menos, agora você falou que vai escrever um livro? Ah, é só um livrinho, é só um livrinho. Mas é uma coisinha. É só mais um livrinho. Uma coisinha, assim. Então, assim, realmente, pra mim, só faz sentido a vida se for louca. Eu tava falando do psiquiatra, eu dei uma fugida, porque a gente tava falando sobre o TDAH, que é o cara que tem muitas ideias. Se você for ver esses empreendedores que eu falei, não, Steve Jobs, Bill Gates e tal, o cara super fora da casa, tem 1000 ideias. Eu falei assim, olha, eu não conseguiria, se pegassem e me prendessem numa fábrica para ficar o dia inteiro pondo uma pecinha num lugar, eu não sobreviveria. Eu ia surtar, eu ia matar alguém. Eu tenho muita energia. Não dá. Daí esse meu amigo que é psiquiatra, a mulher dele tem TDAH. Ele falou assim, daí vocês inventam moda pra gente, peão, ficar botando pecinha. Eu falei, graças a Deus que tem gente pra fazer alguém tudo, tem que né? executar. Alguém tem que pôr a mão na massa. Daí chega no final do dia, a gente fala, tudo que eu queria perguntar você quer CPF na nota? Porque a gente não se aguenta. Voltamos. Tá vendo? A gente fecha o ciclo, Exatamente. porque a gente não se aguenta. É o ciclo. A gente não vive de outra maneira, não dá pra viver, mas chega no final você fala, não aguento, mas eu quero. É uma vida louca. É vida louca. Cara, eu queria te agradecer demais pela tua participação, presença. Muito bom. Eu diria a você com alguma segurança que esse nosso papo foi muito maluco, né, João? Com certeza. O João quis o tempo inteiro tirar a gente do nosso foco. Volta Na verdade, pro chão, a gente já tinha volta pro combinado. A Paty combinou com ela que a gente ia falar de TDAH, na verdade. Você foi o iludido de inovação aqui. Então. Chato pra caramba. Eu achando que era sobre inovação. Pai. Então, obrigado pelo seu tempo, obrigado aqui pelos presentes. Aqui já vou guardar, o meu vou levar. Quando eu volto... Puta, você não precisa nem ir, na verdade. E lembra que a gente aqui tem uma pegada nesse nosso negócio, que além do empreendedorismo também tem a bandeira da inovação. Acho que a gente pode fazer coisas juntos aí, de verdade, tá? Com certeza. Então, e queria pedir a você, se você gostou, se você de alguma maneira aprendeu um pouco sobre TDAH, brincadeira, se inscreve no canal, curta, compartilhe, não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, mas tem uma coisa aqui que eu queria te convidar de maneira especial, que é para a comunidade. Aqui embaixo vai ter um link. Nesse link você pode entrar na comunidade e o objetivo da comunidade é te ajudar naquilo que você precisar dentro do teu negócio, tá? Eventualmente você tem muitas ideias e você se embanando um pouco nas ideias e você só quer um pouco de organização, de gestão, chama a gente te ajuda. Tá bom? Certo, João? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Espero Valeu. que vocês tenham curtido. Obrigada, Obrigado. gente. Curtiu. Prazer em te conhecer. Foi um viu? prazer todo Obrigado. meu. Obrigada. Show de bola, show de bola. Agora eu tô sentindo o cheiro do creme no meu braço aqui. Nossa, É bom cheiro. Nossa, é muito legal. É muito legal.